Olá, bem-vindo ao canal Gigante Alado, um canal conservador que traz informações, opinião sobre tudo o que está acontecendo no nosso país, a despeito de todas as dificuldades. O Brasil está avançando, o Brasil está crescendo, a despeito de tudo que a mídia marrom, a mídia comunista vermelha insiste em não publicar. O Brasil está alçando voos, os projetos, as obras que o governo tem empreendido, aquelas que foram abandonadas pelos governos anteriores, que desviaram tudo o que podiam. Eu sou Kleber Salgado, falo da cidade de Tanguá, no Rio de Janeiro. E gostaria de começar o vídeo de hoje com algumas coisas que aconteceram no final da semana passada, e hoje culminou com uma notícia que pegou muita gente de surpresa, mas que não tem nada de surpreendente, né? Então, quando o assunto é injustiça, quando o assunto é safadeza, canalice, sem vergonhice, quais as figuras que vêm logo à nossa mente? Muitos vão dizer, os ministros do STF, vergonha nacional, vergonha mundial. E depois, o Congresso, cheio de corruptos, traidores envolvidos com corrupção. E depois, nessa pandemia, os governadores e prefeitos que estão trancando tudo, falindo empresas, matando a população de fome. E depois? Depois vem a imprensa comunista, a imprensa vermelha. Seriam isso as coisas que o povo hoje vê como inimigos da nação. E são declaradamente inimigos da nação, né? Então, pode até não ser nessa ordem, STF, Congresso, governadores, prefeitos e imprensa, mas não importa, que esses são as coisas que estão abalando as estruturas do país. Então, quando nós falamos de STF, e já viemos batendo nisso o tempo inteiro, se transformando num tribunal de exceção, nós tivemos essa semana que passou o Marco Aurélio, esse ministro que soltou o André do Rap, aceitando do Flávio Dino, aquele percebão lá do Maranhão, uma reclamação contra o presidente da República, querendo uma notícia-crime contra ele por calúnia. Lá em outubro do ano passado, quando o presidente diz que ele se negou a fornecer efetivo policial para ajudar na segurança da comitiva presidencial. E ele diz que é mentira, e ele entrou com isso. E o Marco Aurélio de Mello, esse sem vergonha, enviou para a Câmara uma notícia-crime com a intenção de afastar o presidente. Não vai conseguir, porque isso também não é motivo suficiente para afastar um presidente. Com toda certeza, muitas outras coisas aconteceram e que presidentes, governadores estão sendo alvos de tantas coisas, não estão sendo afastados. Só o do Rio de Janeiro, eu não sei a demora para afastar o de São Paulo, o da Bahia e outros mais. O Barroso, por sua vez, se uniu aí ao Foca, aquele pedófilo que tem canal no YouTube, e para falar mal do presidente, o Jornal da Cidade Online publicou que ele fez várias críticas ao presidente, várias críticas ao conservadorismo, que ele odeia o conservadorismo, e continua dando entrevista, continua fazendo palestra, continua se unindo a pessoas sem caráter, né? Então, de toda forma, a gente está vendo o Supremo fazendo aquilo que virou rotina para eles. O Dias Toffoli, por sua vez, que é um assessor particular do Zé Dirceu, aquele terrorista, sequestrador, condenado no Mensalão, cassado,
Mas o Dias Toffoli, todo mundo sabe, é um assessor dele dentro do STF, né? E agora estourou um problema aí com a esposa dele, com um escritório milionário de advocacia, só pegando causa de tribunais superiores. Outros já têm isso, Alexandre de Moraes já tem, Gilmar Mendes já tem. E hoje culmina com a pérola do mês de março. Luiz Edson Fachin anula todas as condenações do cachaceiro de 9 dedos. Não me surpreende, recebi um telefonema de uma pessoa que ficou decepcionada, enraivecida com essa decisão, mas eu disse, não me surpreende porque eu já esperava por isso. Esse aparelhamento já vem há 35 anos acontecendo. Todo o STF está aparelhado, todo o Congresso está aparelhado. Dentro do governo federal tem infiltrações comunistas, dentro das Forças Armadas tem. Na Petrobras, então, nem se fala. Foi muito bem aparelhado para o Zé Disseu dizer para o jornal É o País em 2018 que ele não estava preocupado com a eleição, que eles iam tomar o poder. E é o que eles estão tentando fazer desde 2019. Estão tentando e vão continuar tentando. Então, Fachin anulou todas as condenações do Lula. Mas é bom, até é bom que ele seja realmente elegível para tomar uma surra em 2022. Mas para isso, nós vamos precisar do voto impresso, porque senão vai acontecer como nos Estados Unidos. Uma fraude gigantesca, uma fraude onde eles vão virar o jogo de cabeça para baixo, através da fraude, da injustiça, através da molecagem, através de tudo quanto a gente sabe que o Supremo Tribunal da Fraude, que é só fraude, tem feito. Então, notícias que não nos espantam o envolvimento desses ministros. E aí, eu tenho aqui saudade de alguns ministros do STF, Sepúlveda Pertence, Luiz Galotti, né, Evandro Lins, Paulo Brossard, Sidney Sanches. Eu tenho saudade desses caras que os que morreram devem estar se revirando no túmulo com essa pouca vergonha que está acontecendo no Supremo. Nunca houve isso de militância política dentro do Supremo e o Supremo fazendo às vezes de executivo e de legislativo. Nunca houve. Mas infelizmente é o que nós estamos vivendo. Nós temos aqui 2 artigos na Constituição Federal, o 136 e o 137. O 136 fala do Estado de Defesa e alguns itens aqui do Estado de Defesa fala a respeito de o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçado por grave e iminente instabilidade. É o que está acontecendo hoje. Estado de defesa para parar com esse desmando do STF. Isso é uma ferramenta que o presidente da República, o governo federal tem. Mas por que ainda não fez? Talvez porque ainda não seja a hora adequada para isso. Mas não está muito longe disso não, porque se continuar nessa batida, nessa toada, nós vamos ter um problema sério. E o que o presidente Figueiredo falou lá em no início de 1980, no seu governo, é que esse partido das trevas ia chegar ao poder e depois para tirar ia ser a custo de muito sangue de brasileiros. E não se iludam não que é o que vai acontecer se as coisas não mudarem. Nós temos também um Congresso omisso, totalmente omisso, e nós temos aí de 513, 364 que jogaram fora a imunidade parlamentar que nós votamos e demos a eles. Nós não temos imunidade, eles têm. Nós demos a eles através da Constituição com o nosso voto. E o cara joga fora e não nos representa mais. Porque ele está igual a nós, não pode mais falar que vai preso. Olha o caso do Daniel Silveira, quer dizer, anula tudo do cachaceiro de 9 dedos, anula todas as condenações dele, mas o Daniel Silveira continua preso injusta, ilegalmente, inconstitucionalmente, sem crime definido.
continua preso, sem direito a habeas corpus. O Oswaldo Eustáquio continua na mesma situação, mas o ladrão cachaceiro de 9 dedos, a estocadora de vento, o sequestrador, terrorista, Zé Disseu, continua solto. É como dizem todos, é um ditado popular, é o poste mijando no cachorro. É isso que está acontecendo. E ainda mais que a gente, como confiar num Congresso onde, no Senado Federal, por aclamação, com alguns senadores contra, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. Cara que arquivou todos os pedidos de abertura de impeachment contra ministro do Supremo, agora está na CCJ. Nós temos que lutar para que a Bia Kicis assuma realmente a presidência da CCJ da Câmara, para revogar a PEC da Bengala e o voto impresso, que são duas coisas urgentes que a Comissão de Constituição e Justiça tem que votar, porque senão nós estamos perdidos. Então, o Congresso, como disse o Jânio Quadros lá em 1961, o Congresso é composto de uma parte de incapazes e a outra parte dos que são capazes de tudo. Nós temos aí os parasitas, que são incapazes, que só estão lá para ganhar dinheiro, que não estão nem aí para quem votou neles. Esses são os incapazes, estão lá, não tomam nenhuma atitude, quando tomam atitude é para chorar no colo do Gilmar Mendes. São os incapazes. Agora, tem os que são capazes de tudo, como é o Rodrigo Maia e outros mais, que fazem de tudo para conseguir ficar no poder e são capazes de tudo, até de condenar a mãe se for preciso. Até de matar a mãe se for preciso, mas são capazes de tudo. E o Jânio Quadros de 61 estava correto, porque do mesmo jeito que era lá o Congresso é hoje. Então não adianta. Essa camarilha tá sempre, é um ranço miserável que tem nesse Congresso. Mas depois vem os governadores e prefeitos que estão sendo, de certa forma, escorraçados pela população. O lá de Araraquara fechou tudo e as pessoas estavam no sinal pedindo comida. O de São Paulo trancou tudo. Agora, mas o filho dele faz uma festa, todo mundo sem máscara, uma festa regada a muita gente. Então, no dia de ontem, cercaram a casa dele. Cercaram a casa dele. Já não bastou que em Salvador ele foi querer fazer igual o presidente, andar no meio do povo, tomou ovo na cara. E foi pouco. Mas ontem cercaram a casa do sujeito, e ele se valeu da Polícia Militar do Estado do Estado de São Paulo para poder se resguardar. Não tem coragem nem peito para sair na rua, no meio do povo, para tomar café e comer pastel nas barracas, como o paulista gosta muito de fazer. Dia de feira, ir para feira, comer pastel e tomar caldo de cana. Mas ele não tem, ele não pode fazer isso. Então, agora, vem o do Rio Grande do Sul e diz que o supermercado só pode vender artigos necessários, de necessidade. Os que não são essenciais, mas como é que você vai dizer no supermercado o que é essencial e o que não é? O que é essencial para mim pode não ser para o outro, mas o que é essencial para o outro pode não ser para mim. Mas o mercado é para atender a todo mundo. E o idiota do sem vergonha que o PSDB está querendo botar para disputar a presidência da República, preste atenção nesse nome. Eduardo Leite, preste atenção nesse nome. Está querendo dizer o que é essencial para mim e para você. Aí não dá para aturar isso. Agora reuniram todos, a maioria dos governadores, querendo obrigar o presidente a decretar um lockdown nacional. Ele já disse que não vai fazer, e não vai fazer mesmo. Porque tem gente pegando Covid em casa, dentro de casa, confinado, com imunidade baixa, e porque muitos irresponsáveis estão nesses pancadões aí da vida, nessas boates da vida, se contaminando. Não é o trabalhador, porque o trabalhador pega o metrô 5 horas da manhã depois do fechamento de tudo, depois do toque de recolher, às 5 horas da manhã, quando termina o toque de recolher, as estações de trem, metrô e pontos de ônibus lotados de pessoas, todos apinhados dentro do coletivo. E aí pode, mas na madrugada não pode nem andar na rua. Então, nós vamos guardando isso para quando vier a hora, a gente está preparado para reagir. E depois vem a imprensa comunista. E a gente vê aí, teve
um pseudo-jornalista aí, de um jornaleco desse da vida aí, que foi dizer que a marginal do Rio Tietê estava ocupada por marginais, chamando os caminhoneiros de marginais. É o nível de imprensa que a gente tem. É o nível de imprensa que a gente tem. São os caras que têm uma filosofia, uma ideologia nefasta e que você não pode ter a sua própria ideologia. Por isso eu sempre disse, comunismo e socialismo são ideologias que destroem o neurônio de uma geração inteira. Uma geração inteira. O grande problema que nós vemos é que nós estamos inseridos num mundo globalista. E o mundo, por causa das pessoas que têm muito dinheiro e querem se apoderar do mundo de uma outra forma, estão todos virando para a canhota, todo para a esquerda. Nós temos a Hungria, a Polônia e a Romênia, que são países que se destoam disso na Europa. Então, são países governados com um governo de direita. Não somos os únicos, não. Na América do Sul, talvez sejamos os únicos, mas na Europa já tem 3 que não se curvaram a esse globalismo maluco, nefasto. Então, essa imprensa que não noticia o que vem acontecendo, que não noticia as obras que estão sendo terminadas, até porque essas obras que estão sendo concluídas começaram há 35 anos atrás. Começaram, desviaram as verbas, e aí o que acontece? O governo agora, em vez de inventar obras novas, está terminando aquelas que foram concluídas e já tinha gasto muito dinheiro. No passado, essa mesma imprensa comunista vermelha, quando um governo assumia e começava uma obra nova, abandonando as obras que não tinham acabado, diziam que político é assim mesmo, fazendo obra que consegue desviar dinheiro, porque em vez de terminar as que já estavam começadas, tem que inventar obra nova. E agora? Que não se inventou nenhuma obra nova, está terminando as obras que há 35 anos estavam esperando para beneficiar as pessoas. Agora essa mesma imprensa critica um governo que está fazendo exatamente isso. Quando eu falei dos ministros do Supremo, eu fico pensando, o ministro Teori Zavascki, que morreu naquele acidente de helicóptero, de avião, em 2017, e o Fachin entrou no lugar dele. Não sei se foi uma fatalidade, porque tudo naqueles governos era uma fatalidade. Eduardo Campos foi uma fatalidade. Estava lá em cima nas pesquisas em 2014, foi uma fatalidade. Celso Daniel foi assassinado. Toninho do PT foi assassinado. Talvez esses dois aí, que faziam parte do Partido das Trevas, ou estavam querendo pular fora das mutretas, ou não estavam satisfazendo o partido naquilo que eles queriam, delapidar a prefeitura de cada um desses dois. Até hoje, ninguém mais mexeu com isso. São muitas coincidências, são muitos acidentes, são muitas coisas controversas nos governos que passaram e que ninguém traz à tona. E se nós formos falar da facada que o candidato à presidência recebeu lá em 2018, no dia 6 de setembro de 2018, por um cara que estão dizendo que é doente, um cara com 2 laptops, 4 celulares, com dinheiro, com pousada paga, com 4 advogados chegando de jatinho imediatamente após a prisão dele, que até hoje não foi permitido pelo Tribunal da Farsa divulgar o que levou esses advogados ricos de jatinho a defender esse cara. Os mandantes. Alguns a gente até desconfia quem seja, mas não temos certeza porque o sigilo está garantido. No sigilo da reunião ministerial de abril do ano passado, quebraram o sigilo do senador Flávio Bolsonaro. E se ele for culpado, tem que pagar realmente. Não tem essa conversa de que é para um, não é para um, mas não é para todo mundo. Não.
Se tiver errado, tem que ser mesmo, não tem jeito. Aqui ninguém tem político de estimação, não. Então, eu já disse muitas vezes, eu não sou bolsonarista, eu votei, apoio o presidente pelas suas posturas, pelos seus projetos, pela pessoa que ele é desde que era parlamentar. Mas o dia que ele errar, como o governador do Rio de Janeiro errou, a gente também não quer mais saber dele. Porque a gente não tem compromisso com esses caras que se metem em corrupção. Essa é que é a realidade. Diferentemente do cara que roubou muito, desviou muito, todo mundo sabe, até porque o próprio Fachin diz que eu não inocentei ele, eu só anulei os processos porque estava ilegal. Aquilo que o Fux falou das minúcias da Constituição, que não tem minúcia nenhuma, Fachin se pegou nos meandros do direito, da lei, para poder argumentar que foi nulo o que o Moro fez, o que o TRF4 fez e o que o próprio Supremo já chegou a fazer. Justiça de conveniência. Aos amigos tudo, aos inimigos, se não tiver nada eu invento. É isso que o STF está fazendo. Então nós temos aí bandidos e vagabundos soltos, deputado e jornalista preso. É esse o STF, a vergonha mundial. O mundo todo já sabe como é que vocês estão trabalhando. Apesar de que o mundo também está trabalhando quase que no mesmo viés. Nós não estamos sozinhos nessa canalice, não. Muita gente está sendo canalha no mesmo ponto. Muitos países estão vivendo essa canalice que nós estamos vivendo. Então, essas notícias que nós tínhamos da semana passada para cá, envolvendo STF, Congresso e jornalismo, e principalmente os governadores querendo obrigar o presidente a fazer um lockdown nacional, e a gente sabe que ele não vai fazer isso, então é um motivo para que eles queiram derrubar o nosso presidente. Vai ser um problema. Vai ser um problema. Se tirarem o presidente numa situação de armação, como a subprocuradora queria fazer, para incriminar o presidente sem ele ter feito nada, se eles quiserem promover a saída, o afastamento do presidente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque hoje, até os eleitores do cachaceiro de 9 dedos já pularam a cerca. Porque viram que foram enganados durante 16 anos. É só ver a recepção do presidente no Nordeste. Esses camaradas, esses governadores, né? Aí nós temos aí o do Piauí, o Wellington Dias, que é o cabeça dessas porcarias todas aí, do PT. Ia esperar o quê? Agora o Piauí vai votar nesse cara de novo, vai eleger esse cara de novo. O do Amapá, o Valdez Góes, PDT vai eleger o cara de novo. Helder Barbalho. Cara, esses caras, Flávio Dino, Ruim Bosta, esses caras, Camilo Santana, Fátima Bezerra do GOP, pelo amor de Deus, eu acho que está na hora do eleitor parar de vender o voto, receber benefício, pedir isso e aquilo para votar em certos candidatos e começar a votar sério, votar direito, para depois não reclamar que está com a loja fechada, está sendo preso no meio da rua, porque não pode trabalhar. Alguma coisa vai ter que ser feita. Não sei o momento exato que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Com toda certeza vai. Agora, só não pode ser tirar o presidente eleito democraticamente, porque aí vai ser complicado para as pessoas conseguirem suportar a ira do povo. Vai ser difícil. Então, eu peço que você que está assistindo esse vídeo, dê o seu like, se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, passe para as outras pessoas, porque as pessoas muitos estão apavorados com essa anulação dos processos do Lula. Mas eu não me preocupo, não me pegou de surpresa, porque
como eu falei para a pessoa que me ligou hoje, eu já esperava por isso. Isso já estava contabilizado, porque isso ia acontecer. Com toda certeza, eles estão muito bem equipados para defender essa camarilha, porque a quadrilha está enraizada dentro do STF. A quadrilha está pronta dentro do STF. É ali que a quadrilha se formou. Ali é a organização criminosa que está mandando no país. É ali, no STF. E são eles que estão livrando aqueles que roubaram, desviaram todo o dinheiro que você paga e eu pago de impostos. Então, passe adiante esse vídeo. Se você passar para alguém que é de esquerda, não importa se vai criticar, se vai ofender. Não, eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso. Cada um tem o direito de pensar do seu jeito. Cada um tem direito de ter a sua ideologia. Quem é comunista de conveniência, socialista de conveniência, aquele que acha ou acha que isso realmente é bom, que dá certo, não deu certo em lugar nenhum, mas o cara acha que vai dar certo aqui. Pode opinar, pode falar o que quiser. Eu não vou me incomodar, porque eu tenho o meu pensamento e eu acompanho isso desde que Jânio Quadros foi eleito e perdeu o mandato porque renunciou. Então, eu não conheço política de hoje, nem de ontem, nem de anteontem, não. São de 60 anos quase. Então, se você gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que Deus continue protegendo o nosso presidente, restaurando a sua saúde, que ainda não está completamente restaurada, e dê sabedoria a ele para governar, porque nós precisamos sair desse buraco que a esquerda nos meteu há 35 anos. Nós estamos cada vez afundando mais nesse buraco. Então, que Deus possa nos abençoar e que vocês tenham todos uma boa noite.